Na dica de hoje eu vou falar para vocês uma forma de deixar os banheiros dos gatos ainda mais confortáveis. Bem-vindos, vira-latas adoráveis dessa internet. Meu nome é Ivna e esse é o canal da Papo Miau. Vocês devem estar estranhando de por que eu tô aqui na cozinha, mas para a técnica que eu vou mostrar para vocês hoje, eu preciso do fogão ou de um maçarico, mas eu não tinha um maçarico, então precisei optar pela chama, pelo fogo do fogão. Mas o que tem a ver fogão com banheiro de gato? Basicamente, eu já falei em outros vídeos como que tem que ser uma caixa de areia ideal para os nossos gatos. Bem ampla, bem alta se possível, para que não espalhe tanta areia ao redor e a nossa casa não fique uma praia. Aqui em casa eu opto por areias bem fininhas, que são as mais confortáveis para os gatos, mas tem o ônus de acabar espalhando areia pela casa. Então eu opto em comprar uma maceira, daquelas de lojas de material de construção bem grande, a mais ampla que vocês encontrarem. Só que essas muito amplas, às vezes também são muito altas, o que acaba dificultando o gato de entrar dentro da caixa. Aqui em casa eu tenho a Cici, que é uma gatinha mais gordinha, que tem já um pouco de problemas articulares, então quanto mais fácil e mais confortável for o banheiro para ela, mais confortável for a entrada dela nas caixas, melhor. Porque o que acontece? Muitas vezes os gatos acabam sentindo dor para entrar na caixa e consequentemente passam a fazer xixi em outros locais para o quê? Eles associam a caixa à dor que eles acabam sentindo. Então, para não sentir aquela dor, eles não fazem xixi e cocô dentro da caixa de areia. Nesse caso, justamente, caracterizaria uma caixa desconfortável. E o que a gente quer? Justamente deixar a caixa o melhor possível. Então, a gente vai reduzir as bordas das caixas, porque elas são feitas de plástico. Então, utilizando um estilete e fogo, a gente vai esquentar a ponta do estilete e ir cortando aos pouquinhos. E depois, para as bordas ficarem bem lisinhas, a gente vai utilizar uma lixa. Eu utilizei aqui a lixa grossa e a lixa média para ir fazendo ali todo o contorno e deixar bem lisinho. Mas uma coisa muitíssimo importante, foi difícil para eu sozinha conseguir fazer esses cortes, então eu pedi a ajuda dos universitários. Então, a primeira coisa, vocês precisam da ajuda de alguém preferencialmente. Para segurar a caixa, dar um pouco mais de estabilidade, eu diria para vocês esperarem quando tiver alguém para ajudar vocês. Segunda coisa é que se trata de um objeto cortante, então a gente pode se machucar. Além disso, a gente ainda vai estar com algo bem quente na nossa mão, então cuidado. A gente vai estar cortando um plástico, então ele pode escapar, acabar nos cortando. Então, pelo amor de Deus, essa dica é para ajudar vocês e ajudar os gatos, não é para criar mais um problema aí eventualmente. Então tomem bastante cuidado. Se quem está assistindo esse vídeo é uma criança, espere os adultos, não faça isso sozinho em casa. Em relação à minha gatinha mais gordinha, o que eu percebi? Eu fiz um teste, cortei uma parte ali de uma das caixas para ver se eles iam gostar, se eles iam se adaptar. E aí eu comecei a perceber que a Cici, a gordinha, ela só começou a usar essa caixa. Então, plim, me veio a ideia de cortar todas as caixas, porque se pra Cici isso estava sendo um problema e ela voluntariamente estava escolhendo pela caixa que estava com a borda baixa, eu pensei assim, bom, isso pode se tornar um problema para meus outros gatos, vou facilitar para eles também. Não importa se eles são mais jovens, não importa se eles são mais magros, mais atléticos. Uma borda alta pode acabar sendo um problema, então vamos deixar todos os banheiros de bem fácil acesso, deixar bem tranquilo e bem confortável. Um detalhe bem bom para nós tutores também é que a gente vai incentivar os gatos a entrarem e a saírem da caixa pelo mesmo lugar, o que vai facilitar a contenção da quantidade de rastros da areia naqueles tapetinhos. Então a gente pode colocar, ao invés de colocar tapetes ao redor de toda a caixa, a gente pode colocar tapetinhos só na parte que vai estar cortada. A gente vai tentar com que esse corte seja minimamente estético, né? Não vai fazer um corte feio ali, um corte quadradão, vamos tentar arredondar, mas lembrando que o que importa é o conforto dos gatos. Não vamos se importar muito com a estética de que a caixa tá feia, a caixa tá assimétrica. Vamos priorizar o bem-estar dos gatos nesse momento. E por que essa dica da gente comprar maceira em loja de material de construção? Porque nos pet shops a gente não encontra uma caixa grande, decente e confortável para os nossos gatos. A gente só acha aquelas misérias, aquelas caixinhas bem pequenininhas que servem para gatos filhotes, não servem para gatos adultos. E aí, na loja de material de construção, a gente vai encontrar aquelas maceiras bem grandes. Vocês têm noção que aqui as caixas de areia, essas que vocês vão ver no vídeo daqui a pouco, elas têm 80 por 60, é simplesmente um negócio desse tamanho, enquanto as caixas de pet shop são desse tamanho. Os meus gatos são grandes, são robustos, então
Quanto maior para eles, melhor. Eu acho que essa dica é de ouro, porque em toda casa que eu vou que tem gato, são aquelas caixinhas minúsculas que com certeza desagrada os gatos. Então é isso, nas lojas de material da construção, comprem as maiores caixas que tiver, independente da altura dela, porque depois a gente vai fazer essa dica aí de cortar um pedaço. Então, bora pro que interessa aí, patas à obra. Primeira coisa, a gente vai pegar as caixas de construção, um estilete com lâmina bem resistente e uma lapiseira para fazer a marcação nas caixas. Vamos começar riscando a caixa para facilitar o corte e deixar minimamente bonitinho. Com o fogo a gente vai esquentar bastante a ponta do estilete para derreter melhor o plástico. Quando tiver difícil de cortar é porque a lâmina já esfriou e aí tu vai esquentar de novo no fogão quantas vezes forem necessárias. Se o corte for feito arredondado é mais fácil de cortar, por isso eu escolhi assim. Aqui em casa eu não tenho problema com o fundo da caixa ser arredondado, mas para gatos mais pesados é melhor que ela seja quadrada para dar mais estabilidade e não tombar quando o gato pisar em cima. Uma coisa bem importante é não cortar muito baixo, porque só de areia tem que ter uns 5 centímetros de altura, então eu escolhi marcar com uma altura de 10 centímetros mais ou menos do chão, enquanto as bordas dessa caixa que eu tô mostrando é de 20 centímetros. E aí ela ficou assim, agora é só fazer o acabamento com a lixa. Primeiro eu usei uma lixa grossa, depois uma média para finalizar. Com a lixa eu tirei todos os fiapinhos de plástico derretido para não machucar os gatos. Muita gente prefere caixas fechadas para os gatos não jogarem tanta areia para fora, mas com essa dica aí, das caixas com bordas altas, mas com o lado cortado, evita que caia muita areia para fora e o custo é infinitamente menor. Enquanto uma caixa pequena fechada para gatos custa uns R$120, eu paguei 70 e poucos reais nessa aí enorme do vídeo, então é bem melhor, bem mais confortável para os gatos, né? E o resultado final ficou assim, olha só que banheirão confortável para os gatos, muito mais atrativos, muito melhor para gatinhos gordinhos com problemas articulares e até mesmo para filhotinhos, porque a gente consegue oferecer uma boa quantidade de areia para eles taparem ali os seus dejetos e facilitar muito a entrada e a saída dos gatinhos ali da caixa. A gente não pode esquecer que um dos recursos mais importantes para a saúde e bem-estar de um gato que mora com a gente são os banheiros que a gente oferece para eles. Então, se vocês querem saber várias características que são importantes da gente considerar na hora de oferecer os banheiros para os gatos, clica aqui no card que eu fiz um vídeo bem completo sobre as características que são importantes da gente considerar. Mas não esqueçam, o número de caixa é sempre um a mais do que a quantidade de gatos. Eu tenho 5 gatos e 6 caixas grandes. E em tamanho de caixa, na minha opinião, quanto maior, maior, porque a gente tem essa estratégia de cortar as bordas e facilitar o acesso dos gatos às caixas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que ele tenha sido útil para vocês. Então, se vocês gostaram, já me deixem saber clicando no like e comentando sugestões de assuntos pra gente conversar nos próximos vídeos. Nos vemos nos próximos. Tchau, tchau!